Olá! Se Deus pedisse hoje o extrato do seu espírito, o que apareceria? Imagine por um instante, não é o banco que envia notificação, não é o celular que vibra e não é o e-mail comum, mas o próprio Deus soberano, santo e justo, olhando para você na data de hoje e te dizendo: filho, filha, apresente agora o extrato do seu coração. Porque, diferente de qualquer extrato financeiro, esse não pode ser maquiado. Não dá para esconder movimentações. Não existe modo anônimo na alma. A Bíblia declara em Jeremias 17:10: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Ou seja, Deus não vê aparência, Ele lê profundidade. Se esse extrato espiritual fosse aberto agora, talvez ele começaria de alguma forma assim: nome do titular, você, conta, alma eterna, agência, reino espiritual, saldo atual em análise divina. E então começariam a aparecer as movimentações, os débitos do nosso coração, mágoas não resolvidas, palavras que feriram, pensamentos impuros, orgulho escondido, falta de perdão, inveja silenciosa, ansiedade constante e tempo gasto longe de Deus. Cada um desses registros não é apenas um erro, é uma marca espiritual, porque o que você alimenta em secreto cresce em público. Mas também apareceriam coisas preciosas no seu extrato, orações que foram feitas em lágrimas, atos de bondades que ninguém viu, momentos de arrependimento verdadeiro e gestos de amor genuíno, palavras que edificaram alguém, que ajudaram, pequenos passos de fé em dias difíceis. Jesus disse em Mateus 6:6, teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Deus registra, portanto, aquilo que ninguém aplaude. Agora, imagine Deus descendo ainda um pouco mais profundamente, não apenas olhando o que você fez, mas por que você fez. Porque existem boas ações com intenções erradas e existem lágrimas silenciosas que valem muito mais que discursos. O extrato da nossa alma revelaria desejos escondidos, motivações reais, intenções por trás das palavras, lutas internas que ninguém conhece. A alma não mente para Deus. Em Salmos 139, 23 e 24, Davi ora: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração e prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele não pede para Deus ver, ele pede para Deus revelar. Aqui está uma das partes mais perigosas, porque muitas vezes dizemos que amamos a Deus, mas os nossos objetivos mostram outra coisa. Se o extrato dos nossos desejos fosse aberto hoje, o que teria mais saldo? Vontade de agradar a Deus ou vontade de satisfazer a si mesmo? Jesus foi muito direto em Mateus 6:21, dizendo: onde está o seu tesouro, aí está também o teu coração. E o seu desejo revela o seu destino. E então chegamos a um ponto mais sério, o nosso saldo espiritual. Não o saldo que você mostra para as pessoas, mas o saldo que Deus vê. A pergunta não é: você parece bem espiritualmente? Mas sim, você está bem diante de Deus? Porque é possível ter aparência de fé, mas vazio por dentro. Falar de Deus, mas não viver com Deus. Estar na igreja, mas distante de Deus. Em Apocalipse 3:17 está escrito: dizes, rico sou e de nada tenho falta, e não sabes que és pobre, cego e nu. Deus confronta a ilusão espiritual. Existem algumas coisas que marcaram a geração, como a frase de Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte disse: tem gente que quer vitória sem renúncia, mas Deus não negocia princípio. E isso é o extrato principal, porque não adianta querer saldo positivo vivendo em dívida com Deus. David Leonardo declarou:
Deus não espera a perfeição, Ele espera a verdade. E aqui está o segredo. Deus não está pedindo o extrato perfeito, Ele está pedindo para nós um extrato sincero. E se Deus nos pedir hoje, se hoje Deus pedisse o nosso extrato espiritual, você apresentaria com confiança ou com vergonha? Você mostraria com alegria ou pediria mais tempo? A verdade é que muitos estão adiando uma mudança que Deus já está cobrando há muito tempo. Mas existe uma boa notícia: ainda dá tempo de reorganizar a nossa vida espiritual. E como devemos ajustar o extrato espiritual? Com arrependimento verdadeiro. Não é culpa, é mudança de direção, é confissão sincera. Deus não se impressiona com palavras bonitas, mas com os corações quebrantados. Uma renúncia diária. Nem tudo que nós desejamos nos aproxima de Deus. Relacionamento com Deus mais do que religião e intimidade. Alinhamento com a palavra, e a Bíblia não é opinião, é direção. Um dia, todos nós vamos apresentar um extrato. Não será diante de homens, não será editável, não terá desculpas, será diante de Deus. E naquele dia não vai importar o quanto você ganhou, mas quanto você se rendeu. Não vai importar a sua imagem, mas a sua essência. Não vai importar o que te disseram a respeito de você, mas o que Deus viu em você. Hoje, Deus não está pedindo perfeição, Ele está pedindo um acesso. Acesso ao seu coração, acesso à sua alma, acesso aos seus desejos. Então faça essa oração agora dizendo: Senhor, aqui está o meu extrato, não escondo nada de Ti. Corrige o que precisa ser corrigido e alinha o que precisa ser alinhado. E transforma o que precisa ser transformado. Porque no final, o mais importante do que ter um extrato bonito diante das pessoas é ter um coração aprovado diante de Deus. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, mande para alguém e veja também os meus 2 outros vídeos a respeito do coração, porque vou deixar no card para vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.